Hoje eu quero dar para você as boas-vindas para o nosso estudo em busca da verdade. É neste estudo onde nós vamos mergulhar dentro das profecias, promessas e revelações da Palavra de Deus, um livro muito especial que nos mostra como devemos e como podemos viver uma vida rica e uma vida cheia de bênçãos de Deus. Você está vendo este estudo bíblico e está aqui juntamente comigo porque dentro do seu coração existe uma fome, um desejo, uma sede de conhecer mais da palavra do Senhor. Este estudo foi criado especialmente com você em mente, para mostrar a você, através deste panorama de estudos, de esboços que nós vamos mostrar a você, como você pode conhecer melhor tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Reservado mesmo, Deus tem reservado grandes coisas para você. E basta você crer, e para receber tudo que Deus tem para você hoje. Nos dias que nós estamos vivendo são dias incertos. São dias, na verdade, que são difíceis. Dias de problemas sociais, problemas financeiros, problemas nos lares, problemas nos governos, países contra outros países, nações contra nações, são dias incertos nos quais nós vivemos. Teme-se até hoje de trazer filhos a este mundo por causa da incerteza dos dias nos quais nós vivemos. Mas nós podemos ter certeza e ter hoje a confiança de que, colocando a nossa fé na palavra do Senhor, tudo estará bem. Porque a palavra de Deus nos revela como nós podemos viver as nossas vidas.
Este livro, na verdade, é diferente. Ele se compõe de muitos e muitos livros, mas podemos ter a plena certeza de que tudo estará bem, porque Deus prometeu vida abundantes para aqueles que conhecem este livro. De fato, a palavra de Deus nos fala, através do nosso estudo, nós vamos ver, um estudo bíblico que é no lar, nós estaremos vendo que a palavra de Deus nos revela: examinais as Escrituras, porque são delas, ou são elas mesmas que testifiquem de mim. É o próprio Jesus Cristo nos encorajando, nos ensinando que devemos realmente examinar as Escrituras, porque toda a Escritura testifica daquilo que Cristo veio fazer e veio realizar. Dentro do nosso estudo, nós vamos ver que nós estaremos lançando, na verdade, um alicerce. A palavra de Deus deve ser, na verdade, o alicerce das nossas vidas. Sim, deve ser o alicerce sobre o qual construímos ou edificamos as nossas vidas. Você precisa lançar o alicerce da palavra do Senhor, porque ela conduz para a vida abundante. E o nosso alvo aqui hoje não é para ver o que os homens dizem ou o que as nossas tradições dizem, mas são, na verdade, para examinar e ver o que diz a Bíblia. Ao respeito de quê? Ao respeito do nosso Deus, ao respeito dos nossos lares, ao respeito das nossas famílias, dos problemas que nós enfrentamos, como também do nosso futuro. Sim, Deus tem reservado para nós um grande futuro, e basta você examinar a palavra de Deus para ver o grande futuro que Deus tem reservado para você. A palavra de Deus também nos revela no livro de João, capítulo 10, versículo 10, nos diz assim essas palavras: vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus Cristo veio para dar vida. E ele veio dar não apenas vida qualquer, mas ele veio dar vida abundante. Isto quer dizer vida fluente, vida borbulhando e fluindo das nossas vidas. E é esta vida que Deus quer dar para você. Para iniciar hoje o nosso estudo, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você tomasse um minuto comigo e nós orássemos juntos pelas coisas que nós estaremos estudando hoje. Então, por favor, eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça, você fechasse os seus olhos e juntos nós vamos ler, ou seja, vamos orar e depois vamos ler na palavra de Deus as grandes riquezas que Deus tem reservado para nós. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor, por estas pessoas que têm vindo para ouvir a Sua palavra, estudar a Sua palavra. Senhor, opera nas suas vidas, toca em seus corações e dê a eles revelação da Sua palavra. Senhor, dirige as suas vidas na plenitude da Tua salvação, para que possam saber tudo quanto Tu tens reservado para eles. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos dar prosseguimento e vamos estar abrindo logo as nossas Bíblias e nós vamos ver que são, na verdade, um pouco diferente de outros livros que nós conhecemos, bastante diferente mesmo. Nós podemos ver que, na verdade, é um livro que é composto de vários livros, não é? Temos muitos livros que é composto, um livro, né, que é composto de muitos outros livros. E podemos ver também que este livro que nós estamos estudando é dividido em duas partes. Nós temos um Antigo Testamento e nós temos também um Novo Testamento. Então, o que é o Testamento? Testamento é, na verdade, uma expressão ou é um documento que está afirmando o desejo de um falecido, daquilo que ele deseja que seja feito com seus pertences, com suas propriedades.
Então o governo observa aquilo como um documento oficial e aquelas coisas que estão escritas ali devem ser cumpridas, não é? E justamente para com o Senhor, para com Deus é a mesma coisa. Deus, sendo o Criador de céu e terra, tem deixado com o homem o seu desejo. E este livro que nós estamos estudando hoje é justamente a expressão de Deus, é o desejo de Deus para com a humanidade. Nós temos, como eu tenho dito, um Antigo Testamento e temos também um Novo Testamento. Nós vamos estar, em primeiro lugar, examinando o Antigo Testamento. Vamos estar examinando e vendo justamente o que é o Antigo Testamento, para mais tarde entrar no Novo Testamento. Agora, qual é a diferença do Antigo do Novo? O Antigo Testamento é apenas a expressão ou desejo de Deus expresso para com o homem, a sua vontade e assim por diante, seus desejos para com o homem, antes da vinda de Jesus Cristo. E o Novo Testamento é a sua expressão do seu desejo, da sua vontade, depois da vinda de Jesus Cristo. Examinando, em primeiro lugar, o Antigo Testamento, nós temos várias divisões. Tanto no Antigo como no Novo, nós dividimos esses dois testamentos em 5 divisões principais. Nós temos a primeira divisão, são os 5 livros da lei, que se compõem, em primeiro lugar, o livro de Gênesis, depois o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São livros que foram escritos por um homem chamado Moisés, um homem que foi chamado por Deus para guiar o povo de Israel do deserto, do Egito, para a terra prometida. E ele também foi designado para escrever estes 5 livros. Um homem de Deus, um homem que realmente andou muito próximo a Deus. Logo após temos os 12 livros de história. São 12 livros onde fala sobre a história do povo de Israel e as suas peregrinações, a vida dos seus reis e dos seus profetas. Nós temos logo após isso 5 livros de poesia, os 5 livros poéticos, onde nós temos, principalmente no livro de Salmos, nós temos poemas, nós temos cânticos, nós temos louvores a Deus. E também Provérbios, que são livros, é um livro, na verdade, de sabedoria, escrito pelo homem mais sábio na face da terra, por um rei chamado Salomão. E este livro, de fato, foi usado na educação das crianças na antiguidade israelita, como também Eclesiastes e o livro de Cantares. Logo após, nós temos os profetas. Agora, o livro dos profetas se compõe, são 17 livros, na verdade, que se compõem dos profetas, mas são divididos em 2 partes. Nós temos profetas maiores e temos também os profetas menores. Os profetas menores se compõem de 5 livros, e são os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e também Daniel. Os profetas são profecias ao respeito do povo de Israel, a vinda de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo e também as coisas futuras com a humanidade. Os profetas menores são 12 livros de profetas menores, e não são menores porque têm menos valor, mas são menores porque são de menor conteúdo que os profetas maiores. Mas são, no entanto, cheios de riquezas e profecias que foram ditas muitos e muitos anos antes dos seus acontecimentos, mas que ao decorrer do tempo se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir ainda. E são, na verdade, provas de que o livro que nós estamos hoje segurando em nossas mãos é verídica, porque estamos vendo estas profecias se cumprirem
diante dos nossos olhos. Gostaria de frisar que são 12 livros de profetas menores e incluem o livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São grandes riquezas reveladas aqui na palavra do Senhor. Agora, este Antigo Testamento levou aproximadamente 32 escritores para formar o Antigo Testamento. E cobre aproximadamente 3.600 anos da história do homem. É importante notar que esses escritores vieram de tudo que é tipo de vida. Alguns eram pastores de ovelhas, outros eram pescadores de homens, outros eram fazendeiros, outros eram reis, mas não importa de onde e o que eles faziam, eles escreveram coisas que concordam um com o outro. Eles não discordam entre um e outro. Se nós pegássemos um grupo de médicos para escrever sobre algum assunto qualquer, nós poderíamos depois ver que nenhum desses médicos iam, na verdade, concordar completamente um com o outro. Haveria alguma discrepância, haveria alguma diferença que se encontraria naquelas coisas que eles iam escrever. Mas não era assim na palavra de Deus. Quando esses homens, que alguns vivendo muitos e muitos anos antes dos outros, mesmo assim, eles escreveram coisas que concordam um com o outro. E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, na verdade, sendo muitos escritores, na verdade, tem apenas um só autor. E isto é o Espírito Santo. Em 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, que é um livro que fica quase no fim da sua Bíblia, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nós encontramos onde diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, o livro que nós temos em nossas mãos foi escrito por homens que foram movidos pelo Espírito Santo para escrever. Eles não escreveram da vontade do homem, ou por sua própria vontade, mas eles escreveram pela vontade de Deus, movidos pelo Espírito Santo. No livro de a segunda epístola de Timóteo, nós encontramos no livro, no capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, e para repreender, e para corrigir, e para instruir em justiça. Gostaria de salientar a palavra inspirada. A palavra de Deus é inspirada. Em outras palavras, ela foi soprada. Ela foi soprada divinamente pelo Senhor. Aqui no nosso texto diz, em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, onde nós lemos antes, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos, amém, recebendo então o sopro de Deus sobre eles para escreverem estas coisas preciosas que nós hoje estamos segurando em nossas mãos. É maravilhoso conhecer a palavra de Deus. Passando adiante, então nós queremos ver como é que nós viemos então a ter a nossa Bíblia em nossas mãos. Como foi que nós estamos hoje segurando este livro tão bem feito, com sua capa preta ou capa azul, ou não importa a cor da capa, mas a nossa Bíblia tão bem feita em forma de livro. Como foi que nós viemos a receber? Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que os primeiros 2.500 anos da vida do homem, não havia palavra escrita, não havia folhas com palavras escritas de Deus. Mas Deus vinha e falava com o homem oralmente. Ele falava com o homem através da sua criação. Ele falava com o homem
colocou dentro do homem uma coisa que nós chamamos de consciência. E Deus falava através dessa consciência e se revelava aos homens através desta consciência. Mas, no entanto, Deus começou a falar com os homens. E ele determinou de que ele escreveria a sua lei. E ele daria, então, a sua palavra, o seu desejo, o seu testamento, a sua aliança para o homem, para que ele pudesse referir a sua lei e viver uma vida abundante. De fato, nós encontramos no livro de Deuteronômio, onde Moisés havia recebido instruções havia recebido ordenança de Deus, de dar ordem aos escribas para fazerem cópias desta lei. E Moisés, certo dia, subiu no monte de Deus e recebeu diretamente de Deus a primeira pedra, a primeira palavra escrita de Deus numas pedras. E isto foi a lei, a primeira lei de Deus que foi dado ao homem. E começou então, a partir deste momento, uma revelação como Deus ia não somente dar a sua lei, mas como ele iria também preservar a sua lei através dos séculos. Nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 17, e versículo 18 e 19, nós encontramos onde Moisés foi ordenado a falar com os escribas concernente os reis que haveriam de reinar em Israel. Ele disse: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus. Amém? E a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, a fim de os cumprir, para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos. Estou lendo o versículo 20 também. E não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que se prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então Deus, a partir daquele momento, começou a mostrar e a revelar como seria preservada a sua lei, né? E ele escreveu, então, estas coisas, e foram dado ordem aos escribas para que eles escrevessem. Foi também dado ordem para que a lei e os mandamentos de Deus fossem lidos para todo o povo inteiramente a cada 7 anos. Então o que ocorria? Os escribas, os sacerdotes reuniam-se com o povo e eles começavam a ler a palavra de Deus. Em certo instante, no livro de Isaías, nós podemos encontrar onde Isaías ajuntou o povo depois de ter voltado de um cativeiro. Ele reuniu-se com todo o povo e ele começou a ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra de que eles, o povo, se arrependeram das coisas que eles haviam feito e corrigiram as suas vidas e alinharam as suas vidas segundo o que estava escrito neste livro precioso. E diz a palavra de Deus que Deus trouxe para eles grandes bênçãos porque eles tinham feito aquilo. Não existe ninguém que não deseja viver uma vida abençoada. É por isso que nós estamos mergulhando para dentro da palavra do Senhor, para que podemos descobrir justamente como podemos viver esta vida nova, esta vida frutífera, essa vida próspera, esta vida feliz, esta vida abundante que Deus tem preservado, reservado exclusivamente para nós, aqueles que creem. Muitos anos mais tarde, os escribas, por muitos e muitos anos, copiavam esta lei. Eles eram homens que se sentavam e faziam muitas e muitas cópias. É claro que não existia
máquinas de xerox, não existia máquinas de fazer cópias, nem impressoras para fazer grandes quantidades de cópias, mas então eles tinham que fazer à mão. E esses homens eram muito dedicados. Eles escreveram e copiaram fielmente por muitos e muitos anos, de fato, até entrar na reforma da igreja, e estavam esses escribas até aquele tempo escrevendo, copiando a palavra de Deus. Depois de alguns anos, então, surgiu a primeira impressora, e este homem começou a trabalhar imprimindo com tipos bem pequenininhos, montando esses tipos tudo numa chapa e começando a fazer impressões em folhas. E isto sucedeu em 1488. E a partir daquele momento, então, a cópia e a produção de livros começou a ficar muito mais barato, e a palavra de Deus, então, podia ser produzida de maneira muito mais eficaz. E logo mais eles começaram a produzir a Bíblia. De fato, o primeiro livro que foi impresso nessa impressora foi justamente a palavra de Deus. Durante os primeiros 2.500 anos não havia uma palavra escrita, mas no plano de Deus, Deus estava aos poucos revelando-se e dando ao homem a sua revelação escrita, para que o homem pudesse ter ela em mãos e lê-la, observando-a, e assim poder alinhar a sua vida segundo a palavra do Senhor. Portanto, hoje temos em nossas mãos a preciosa palavra de Deus. Passando adiante, no nosso estudo bíblico, vamos examinar este livro maravilhoso que nós seguramos hoje em nossas mãos. É um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso mesmo, e única. Porque não existe outro livro igual à palavra de Deus do que a Bíblia. É um livro que possui mais traduções do que qualquer outro livro. Não existe livro que tenha sido lido mais vezes do que a palavra de Deus, do que a Bíblia. E nós podemos ver, irmãos, de que foi um sobrevivente de tempos e de críticas. Homens procuraram destruir a palavra de Deus, mas Deus sempre preservou a sua palavra. Deus foi quem escreveu este livro. Foi Deus que moveu-se, já falamos sobre isso, como Deus moveu-se sobre os homens, e os homens, por sua vez, escreveram essas coisas preciosas que hoje nós temos em nossas mãos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 37, eu convido você para abrir a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 37, nos diz: e quando semeias, diz assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos de Deus, ou mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, dizendo: olha, as coisas que eu estou escrevendo são coisas que foram mandados pelo Senhor. É Deus quem falou para mim, e eu, por minha vez, escrevi essas coisas. E hoje nós estamos segurando estas cartas e estes livros em nossas mãos, que nos revelam aquilo que Deus deseja para conosco. Amém. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Sim, no livro de Hebreus, capítulo 11, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos
foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Sim, o mundo que hoje existe foi criado pelo mandamento, pela palavra soprada de Deus, a palavra de Deus. Nós somos nascidos de novo mediante a palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, nos revela, diz assim: segundo a sua própria vontade, Ele, o Senhor, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Glória a Deus. Sim, como nós também descobrimos que devemos viver pela palavra de Deus. Nos revela no livro de Mateus, capítulo 4, e o versículo 4 nos diz: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como nós devemos viver e manter as nossas vidas nos alimentando da palavra de Deus. Eu quero encorajar você para tomar um marcador de textos em sua mão e você marque estes versículos que nós estamos lendo, porque elas serão para você, estes versículos serão para você, eles serão para você instrução de como você deve conduzir a sua Bíblia e a sua vida e trazer para você a vida que Deus tem prometido para você. Podemos ver, irmãos, que Deus também estava operando através dos seus discípulos e através daqueles que creem nele. E podemos ver de que eles também estavam vendo. Quando os apóstolos escreveram e os profetas e os patriarcas escreveram a palavra de Deus, eles estavam dando ou fazendo uma declaração, e a declaração era essa: nós ouvimos acontecer. Nós vimos estas coisas acontecerem diante dos nossos olhos. Em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 16, 2 Pedro 1 e 16, nós encontramos onde o apóstolo Pedro diz: porque não seguimos fábulas enganosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu gostaria de salientar aqui hoje, depois de, é claro, marcar aqui na minha Bíblia, marcar o texto, eu gostaria de salientar para você de que eles foram testemunhas oculares. Não se discute com testemunhas oculares. E eles estavam escrevendo e dizendo: olha, nós vimos estas coisas. E não somente isto, eles estavam também dizendo: olha, como nós vimos, você também tem visto. Para os críticos e para aqueles que poderiam talvez criticar o que eles estavam escrevendo, eles estavam também dizendo: olha, vocês também viram estas coisas. Veja o que diz o livro de Atos, capítulo 2 e o versículo, capítulo 2 e versículo 22. Diz, pois Moisés diz assim, versículo 22, varões israelitas, escutai essas palavras, a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, em outras palavras, eles estavam dizendo: olha, não é somente nós temos visto essas coisas, mas vocês também têm visto as coisas que Deus tem feito através de Jesus Cristo, através dos seus discípulos. Vocês também têm visto as coisas que Deus tem feito. Você vai ver as grandes coisas que Deus vai fazer através da sua vida, quando você crê na palavra de Deus.
como podemos saber que a Bíblia é verdade? Nós podemos sair, inclusive, fora da Bíblia e podemos testemunhar, ou podemos ver exatamente que na ciência, como também na medicina, na história, na arqueologia, nós podemos ver provas de que a palavra de Deus é verídica e é verdade. Na ciência, nós temos como exemplos o livro de Isaías, capítulo 40. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, onde o profeta, muitos e muitos anos antes de qualquer um de nós, antes de qualquer dos cientistas que viveram em tempos antes, no início deste século, escreveram essas palavras em Isaías 40 e 22, disse: é Ele o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Eu gostaria de salientar a palavra círculo da terra. E o profeta não estava se referindo apenas de um círculo que estava numa folha, mas estava se referindo a uma esfera ou um globo como a nossa terra. No entanto, os descobridores da antiguidade não pararam para examinar a palavra de Deus antes, na verdade, de fazer as suas filosofias, as suas teorias concernentes à terra. Por muitos e muitos anos se cria que a terra era chata e que se aventurasse por muita distância no mar, que você iria então cair para o espaço. Mas se eles ao menos tivessem examinado a palavra de Deus, eles poderiam ver que dentro da palavra de Deus está revelado na Escritura de que a terra, na verdade, era redonda. Aqui dizendo de que Ele está assentado sobre o círculo da terra. Em outras palavras, Ele está assentado sobre o globo, sobre a esfera e observando todas as coisas. Podemos ver também Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33. Por muitos e muitos anos se cria que havia aproximadamente 1088 estrelas no céu. Não se podia imaginar que houvesse mais, mas quando então se criou o telescópio, se podia ver que na verdade tinha muitos e muitas estrelas em número incontável. Nós podemos encontrar em Jeremias capítulo 33 e o versículo 22, nós podemos encontrar assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Salientamos aqui hoje, ele dizendo, nem se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Então, temos aqui um versículo bíblico, escrito muitos e muitos, centenas de anos atrás, onde revela de que, na verdade, os corpos celestiais são inumeráveis, e nós não temos condições de numerar. E, de fato, depois que foi criado o telescópio, nós podemos ver de que estes corpos celestiais são vastos, são de milhões e bilhões, e são, na verdade, inumeráveis. Cumprimento da palavra de Deus e prova de que a palavra de Deus está dizendo a verdade. Também na história, nós temos cidades do Antigo Testamento que estão sendo identificados e localizados no nosso dia de hoje. O dilúvio, por exemplo, não é apenas um fato bíblico,
mas podemos, ao estudar as várias civilizações da Terra, nós podemos ver de que o dilúvio faz parte de uma tradição histórica destas civilizações. É tremendo examinar dentro da história todas as provas que temos que mostra que a Bíblia, a palavra de Deus, é também verdade. Como também dentro da arqueologia, eles estão descobrindo cidades e fazendo escavações de lugares que são mencionadas na palavra de Deus, e eles estão vendo que realmente a palavra de Deus é certo e é correto. A profecia diz também que é verdade. A profecia, como eu já tenho dito aqui hoje, a profecia é uma das provas mais fortes que temos que a palavra de Deus é verdade. A profecia diz, é verdade. Sim, os profetas o provaram. Os profetas escreveram muitas e muitas profecias ao respeito de Israel e a vinda do Redentor prometido. E estas profecias se cumpriram. Na vida de Jesus Cristo, mais do que 333 profecias se cumpriram durante a vida de Jesus. Durante um determinado período de tempo, durante os 3 dias, ou na verdade, durante os 24 horas do sofrimento de Jesus, pelo menos 29 profecias do Antigo Testamento relacionados à vinda, a traição, o julgamento, a morte, o sofrimento e sepultamento de nosso Senhor foram cumpridas em um período de menos de 24 horas. Sim, a palavra de Deus, a profecia e os profetas provaram que este livro é verídico. Sim, como também os tempos nas quais nós estamos vivendo hoje prova que é verdadeira. Nós somos testemunhas da imoralidade que existe em nosso mundo hoje. Sim, podemos examinar aqui no livro de Lucas, capítulo 17. Livro de Lucas, capítulo 17 e o versículo 28, nós encontramos como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nós estamos vendo que estamos justamente vivendo dias de imoralidade, dias nas quais homens comem, bebem, compram, vendem, plantam, edificam, mas ignorando completamente aquilo que Deus tem para eles. E precisamos nos alertar para que podemos fazer tudo quanto Deus nos tem orientado para fazer na sua palavra. Este livro que nós estamos segurando hoje em nossas mãos é, na verdade, um manual de instrução, um manual de manutenção das nossas vidas, escrito por nosso Criador. Também nós podemos ver de que haveria nos dias de hoje falsos cristos e seitas. E podemos ler no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11. Mateus 24, versículo 11, nós lemos igualmente: e hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24 diz assim: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Sim, nós estamos vendo
estas coisas se cumprirem diante dos nossos olhos. Existe na palavra de Deus, existe na palavra do Senhor ensinamentos do aumento de defesas e defesas aéreas. Existe na palavra de Deus onde fala sobre o aumento da feitiçaria, onde também fala sobre fomes, pestilência e terremotos. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, nós encontramos estas palavras, dizendo assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então essas coisas estão se cumprindo hoje diante dos nossos olhos. Você apenas precisa ler um jornal, ler uma revista, escutar o noticiário na rádio ou na televisão, e você pode ver que estas coisas, terremotos e guerras, estão se cumprindo em nosso dia de hoje. Como também eu falei em guerras, Mateus 24:6 fala das guerras. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Sim, estas coisas estão acontecendo. No futuro, nós sabemos que acontecerá o sistema de 666, que é um sistema do anticristo, que haverá de ser imposto sobre a humanidade. Apocalipse 13, capítulo 13, os nossos livros são divididos em capítulos, e nossos capítulos em versículos, e nós estamos indo para o livro de Apocalipse, o capítulo 13 e o versículo 16, e diz: e fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número de um homem, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então nós sabemos de que através destas coisas que devemos preparar as nossas vidas para que podemos realmente conhecer as grandes riquezas e da palavra de Deus que Ele tem reservado para nós, e também desfrutar da maior riqueza ainda, que é a riqueza da vida eterna. Uma das grandes profecias que se cumpre, que tem se cumprido na nossa história recente, é o rejuntamento da história, é o rejuntamento do povo de Israel, ou seja, Israel tendo sido disperso para o mundo inteiro, eles então voltando para a sua terra. E a guerra que existe hoje em Israel entre os palestinos e o povo de Israel é justamente o fato que o povo de Israel voltou e tomou posse da sua terra, e colocando para fora os palestinos, e então os palestinos estão guerreando para tomar de volta aquele lugar. Nós queremos hoje encerrar a nossa lição orando ao Senhor e pedindo que Deus possa nos ajudar. Saber que logo mais também vem também outras profecias que hão de se cumprir. No livro de Joel, capítulo 2, e o versículo, Joel capítulo 2 e o versículo 30, nos revela de que o sol escurecerá e pestes
cairão sobre a terra. Então, irmãos, diz aqui no versículo 30, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 10, 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 10, virá, pois, como ladrão. Estamos falando de profecias que estão para acontecer. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Portanto, eu quero convidar você hoje para você inclinar a sua cabeça juntamente comigo e você ore e peça a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, a compreender a sua palavra. Deus eterno, nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo quanto Tu tens feito, Senhor, durante este estudo. Pedimos, ó Deus, em Seu nome, que possas operar e tocar naqueles que estão estudando comigo a Sua palavra. Que Tu possas, Senhor Jesus Cristo, guiá-los, Senhor, na plenitude da Tua salvação. E em nome de Jesus eu Te agradeço para todo sempre, em nome do Senhor. Amém.